Olá, você também é curioso com relação ao que representa cada planeta e cada aspecto do seu mapa astral? Você fica pensando, eu escuto falar que o Mercúrio está retrógrado, que Plutão está não sei o quê, mas eu não sei o que que isso quer dizer de prático na minha vida, mas eu queria muito entender. Então você está no vídeo certo. Pode chegar que eu vou te explicar o que que cada elemento desses funciona, para que que serve dentro da sua vida, o que que você pode ou não analisar sobre tudo isso. Bora lá? Seja bem-vindo à Astromancia e Alquimia. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Cristina, sou professora, terapeuta holística e oraculista. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bora lá saber como é que funciona cada coisa dessas? Bora lá. Um aspecto essencial: Lua. O que que representa a Lua dentro do nosso mapa astral? O que que me interessa saber? Que signo que está na minha Lua? Ele vai estar falando sobre características do seu lado emocional. É isso mesmo, como as suas emoções funcionam, como a sua psique trabalha, a sua vida, a forma como você se relaciona. E aqui nessa questão de relacionamentos, eu estou me referindo tanto a amigos, trabalho, amoroso, família, como é que os seus instintos tratam. É aquele lado primitivo seu, aquela a questão do momento. Num primeiro instante, como é que você lida com tal situação ou como não lida. Aí eu também posso estar falando de alguns bloqueios emocionais que eu tenho. Depende de que signo que vai estar ali e como é que isso conversa com o meu signo solar, com o meu signo ascendente, né? Ana, mas é interessante eu ler isso dentro de uma previsão geral de signo? Eu não considero. Eu, particularmente, eu, Ana Cristina, não considero. Por quê? Porque você vai ter que estar olhando esse aspecto. Por exemplo, vamos supor que você tenha lá uma lua em peixes. Quer dizer, o emocional com o emocional, que nem sou eu. A criatura passional, né? Porque a característica do peixe já é esse transbordamento emocional, trabalhando dentro do lado emocional. E aí eu vou lá e vou ouvir uma previsão de peixes. Mas aquela previsão está falando para alguém que tem ele como signo solar. Ela está falando com o ego da pessoa, com o que ela é, com o que ela se sente. E o meu emocional não é isso. O meu emocional é a forma como eu sinto as coisas, não como eu vejo as coisas. Então, vai ser complicado adaptar isso. Quando que isso vai ser importante? Vai ser importante para mim entender a forma como eu reajo e as transformações que eu posso fazer dentro desse quadrado. Então, aí eu acho interessante. Eu vejo muita gente analisando isso, a previsão astrológica de em que signo está a Lua, e eu não acho que isso cabe muito. Eu queria trazer isso para vocês, porque isso é altamente complexo. Isso aí tinha que ser uma coisa que um astrólogo teria que ver para você. Porque é interessante você saber, por exemplo, em que lua nós estamos hoje, porque isso vai nortear as emoções ao longo do dia, vai nortear marés, cortes de cabelo e uma série de coisas, inclusive rituais que você deseja fazer. A lua é extremamente importante dentro desse quadrado. Ela vai nortear suas emoções. E quando eu sei em que signo ela está hoje, eu sei que emoções eu estou trazendo hoje, que energias o meu dia tem hoje. Mas quando eu vou olhar para onde estava a Lua no momento em que eu nasci, eu vou estar sabendo o que estava em trânsito de emoção naquele dia. E quando eu estou lendo uma previsão do dia, você entende que está fora? Então, eu acho interessante você saber aonde estava a sua Lua, para você entender a sua parte emocional. Ponto. Tá bom, meus amores? Ai, Ana, mas como é que eu faço para saber? Olha, eu fiz uma pesquisa rápida e existem vários sites. Se você der um Google, você vai lá e descobre vários sites que calculam seu mapa astral gratuitamente. Vai ser completo? Não. Eles vão te dar parcial. E eles vão te dar parcial e vão vender para você o completo, tá? Mas dentro desse parcial ele vai te dar todas as suas casas.
Ele não vai te explicar o que aquilo representa na sua vida, mas todas as páginas que eu testei ali, acho que eu testei umas 5 ou 6, gente, eles vão te dar gratuitamente o que consta em cada casa sua. Que signo, por exemplo, onde está sua Lua, onde está seu Mercúrio, onde está seu Plutão, solar, ascendente. Normalmente eles vão te dar características essenciais do solar e do ascendente e trechinhos dos outros, mas vai te dar com certeza como estava o céu no momento do seu nascimento. Então, a partir daí, com um pouquinho de esforço e bastante busca, você consegue encontrar o restante. Mas você pelo menos sabe o que estava onde. Isso já ajuda a nortear você. Tá? Isso tudo você consegue gratuitamente. Aí, se você quiser um completo, você pode escolher uma das ferramentas que você usou para buscar o parcial e fazer o seu mapa pagando por isso. Ana, você tem isso disponível hoje? Não. Hoje eu não tenho isso disponível. Se eu tiver, eu libero para vocês. Tá bom, meus amores? Bora lá, já falamos da Lua. Vamos falar de Mercúrio? Aquele que recentemente estava retrógrado e causou uma confusão na vida de todo mundo. Por que que isso acontece? Porque Mercúrio representa o nosso intelecto. O que que é isso? A forma como a gente se comunica, como a gente se expressa, os nossos raciocínios, as coisas que a gente forma modelos mentais na cabeça, a forma como a gente pega as experiências de vida e transforma aquilo em ideias. Quando ele entra nessa situação de retrógrado, essas funções ficam atrapalhadas. É por isso que se falava tanto do coitadinho do Mercúrio, causando confusão na vida de todo mundo. Por quê? Porque o nosso sistema de intelectual, ele estava bagunçado. Então a gente não via as coisas com clareza. É essa a consequência dessa situação. Tá? Ele em curso normal, ele vai trabalhar a clareza e a forma como a gente se expressa. E saber em que signo que estava no meu Mercúrio é interessante para perceber a forma como eu organizo esses processos mentais para mim mesma. É sobre essa característica que ele vai falar. Então vamos supor que eu tenha lá um Mercúrio em Áries, né? Significa que eu tenho uma mente ágil, que eu tenho movimento, que minha mente é rápida. E aí eu tenho que ler a previsão de Áries. Faz sentido, né? Dentro desse contexto eu não vejo. De novo, dentro de um conjunto de mapa interessante, para eu saber que energias estavam no céu no meu momento de nascimento, para entender como é que eu funciono, para mim me conhecer, para autoconhecimento. Aí sim, aí é muito interessante. Bora lá para o próximo planeta? Vênus. Ana, Vênus é o planeta do amor. Exatamente. É sobre isso que ele vai tratar. Vida afetiva, a forma como a gente gosta de conquistar, como a gente gosta de ser conquistado. A pessoa que é mais romântica, menos romântica, ela está associada a em que signo estava Vênus no momento em que você nasceu. É isso que vai trazer essa roupagem para a sua forma de expressar sentimentos, de se relacionar com o ser amado, que é específico para relacionamento afetivo, tá? Eu e o meu ser de luz. Tá? Como é que eu trabalho isso? Como é que eu seduzo? Como é que eu conquisto? Como é que eu mantenho? Todas essas formas estão associadas a em que signo estava meu Vênus. Ele vai falar de todas essas questões. E de novo, Ana, então esse é interessante eu ver. Não, meus amores. Não. Por quê? Porque ele vai tratar de um assunto único. E ali estamos de novo, numa tiragem coletiva ampla, onde eu já teria que selecionar do meu solar. Você imagina eu ter que selecionar de um aspecto único na minha vida. Eu posso trazer um pouco daquela energia, eu posso. Por exemplo, vamos supor que dentro da previsão desse signo que eu tenho minha Vênus, que eu esteja passando por uma fase de atritos e de dificuldade de relacionamento. Talvez isso possa se refletir na forma como eu me relaciono com o ser de luz ou até em novas conquistas. Pode, mas entenda que é um limiar muito fino dentro de um universo coletivo do coletivo. Para isso,
Você até pode, mas primeiro você vai ter que estudar muito, entender muito esse processo para você poder estar puxando essas energias. Eu acho mais interessante você esperar para o momento que estiver fazendo uma tiragem falando sobre relacionamentos e trazer a energia do seu signo solar com a energia do signo solar do ser de luz. É muito mais plausível do que eu só usar o signo que está no meu Vênus. Combinado? E qual seria o próximo astro? Marte. Ana, Marte é guerra? Não, Marte é força. Marte é vitalidade. Marte é energia. O que isso quer dizer? A forma como a gente se movimenta diante das coisas. Quando eu tenho um sonho, o que me direciona para ele? Quando eu tenho um projeto, um amor, o que me paralisa, o que me movimenta. Então, o signo que estava no meu Marte, no momento em que eu nasci, ele vai tratar da forma como eu brigo pelas coisas da minha vida. A forma como eu vou atrás do que eu quero ou abandono o que eu quero. Lembrando que cada uma dessas características vai ter o positivo e vai ter o negativo. Então, que setores que eu preciso trabalhar para ter mais força, mais capacidade de ir além, de buscar? Por que eu procrastino tanto? Será que não está nessa questão de aonde está posicionado, em que signo está posicionado Marte? Aí sim é interessante você saber, para você entender por que às vezes você não vai em frente, por que às vezes você se paralisa. É muito interessante você saber que signo estava em Marte quando você nasceu. Bora lá. Júpiter. Júpiter trata de uma questão mais ampla. Ela fala do crescimento, fala de sorte, mas ela fala sorte no sentido de oportunidade. Que oportunidades o universo tem para mim? Então, essa relação de Júpiter com o signo que estava em Júpiter vai trazer as coisas que nos capacitam de ser felizes, de andar além, de buscar como a gente busca oportunidades e como essas oportunidades chegam até a nossa vida. Júpiter vai tratar desse aspecto. Então também é interessante eu saber em que signo estava Júpiter. Por quê? Porque eu vou poder estar olhando quando, por exemplo, eu sei que eu tenho potencial, mas não estou atingindo, que comportamento daquele signo que me impede de ir além. O que me trava as oportunidades? Ou que caminhos eu posso seguir para que essas oportunidades sejam mais efetivas e mais eficazes? Então, saber em que signo está Júpiter é interessante dentro desse aspecto. Bora lá para o próximo? Saturno. Saturno é muito interessante. Saturno vai tratar dos nossos desafios, das nossas limitações diante da vida e até das regras que são impostas. É como se Saturno fosse um juiz interior que eu tenho. A gente é aquilo que nos faz parar para pensar antes de agir, que coloca crenças limitantes na nossa mente. Ele vai, é assim, se tem alguém que pode estar te impedindo de andar, ou se tem alguém que pode te manter na linha, é o signo que estava no seu Saturno. Saber e conhecer as características desse signo vão fazer você entender pontos de melhoria e benefícios que vão te ajudar a driblar regras ou a se manter dentro das regras para que você possa ir além, para que você possa superar desafios impostos pelo dia a dia e inclusive quebrar crenças limitantes, que é muito importante. Vamos a Urano? Urano, eu diria que a nossa criatividade está diretamente associada a Urano, porque ele vai trazer uma coisa única sua, o seu lado original, o seu lado revolucionário, o seu lado inovador, aquilo que é novo, a sua forma de criar. Né? O signo que estiver associado ao seu Urano, ele vai dizer como você costuma criar as coisas na sua vida e que forma que você usa para se desprender das coisas.
Lembra que a gente falou em quebrar crenças limitantes? Essas crenças limitantes, elas estavam lá no nosso Saturno. Então, o nosso Urano vai lá e quebra elas. Porque é nele que eu trago a transformação, a modificação, onde eu revoluciono uma situação, onde eu inovo dentro de uma situação. É o meu Urano que vai trabalhar esse outro aspecto. Então, quando eu sei quem é meu Saturno, eu consigo desenvolver melhor o meu Urano, certo? Porque o que estiver me bloqueando lá, eu desbloqueio cá. E eu sei a forma como eu vou desbloquear através do conhecimento de quem é o signo que estava lá em Urano. Olha só que interessante e complexo, gente. Aí temos Netuno. O que vem a ser Netuno? Netuno vai tratar de uma certa conexão nossa e sensibilidade com a espiritualidade. Ele vai trazer a nossa forma de lidar com o abstrato. Por isso, conectado à espiritualidade, que é aquilo que a gente não vê. Também vai trabalhar a parte de sonhos, a parte criativa, onde eu vou usar a imaginação para chegar em algum lugar. E a minha sensibilidade, mas no sentido não de ser sensível, no sentido de sentir e não saber o que é, não ver o concreto daquilo que eu estou sentindo. Aí eu estou falando de intuição também. Então, o signo que está ali dentro do meu Netuno vai falar da forma como eu me relaciono com esse aspecto da minha vida. E pode me ajudar a ter superações também. Mas aí é no sentido de superar fragilidades de sonhos, fragilidades de fé, de crença. Então, saber onde está Netuno é interessante dentro desse aspecto. Plutão, ele está falando de coisas profundas. Ele vai trazer transformações e mudanças, mas de forma profunda e coletiva. É a forma como eu vou transformar, por exemplo, uma etapa da minha vida. Eu vou encerrar um ciclo de vida para uma nova ideia, uma transição de carreira, uma mudança de cidade, de país. Eu saber que signo está ali no meu Plutão vai dizer das possibilidades de eu fazer essa mudança e das formas mais efetivas que essa mudança ocorra. Vamos supor que você está querendo, por exemplo, mudar de país e está em dúvida por causa de barreira de língua, de não ter ninguém lá, sei lá, vários fatores. Vai lá e dá uma olhadinha que signo que está no seu Plutão. Entenda como ele funciona, que isso vai te ajudar a adequar a situação para te transformar, para te levar para esse outro lado, para fazer essa grande transformação, tá? Ele também pode tratar de coletivo quando eu quero, por exemplo, propor uma mudança em família, mudar regras, ou sei lá, um filho casou, ou eu pretendo casar, eu quero sair de um emprego de muitos anos, aquilo que eu falei da transição de carreira. Então essas transformações em âmbito coletivo também estão ali tratadas em Plutão. Aí nós vamos ter uma outra questão que não é todo mundo que usa, tá? Dentro de mapa astral, mas é interessante eu conhecer, que é a minha Quiron. O que a Quiron vai dizer dentro? Não é um planeta, Ana Quiron, não, tá? A gente pode fazer até um outro vídeo só sobre Quiron. Mas ele vai tratar de que aspecto? Ele vai tratar das feridas pessoais. Sabe aquela questão de quando alguém nos agride, que nos dói? Dói porque cutucou uma ferida que estava lá? Então, a forma como eu reajo a essa ferida, a forma como isso me dói, e até a forma como eu cicatrizo a isso, tem laço com que signo estava na minha Quiron. E como é que eu vou tratar isso? Isso pode me ajudar a cicatrizar feridas profundas. Então é interessante você conhecer que signo estava no seu Quiron. Temos ali outro aspecto também muito importante e também com utilização recente, que é a Lilith. Onde está a sua Lilith? Mas Ana, que raios é Lilith? Claro que Lilith é uma deusa, e claro que eu não estou falando dessa parte aqui, mas eu estou dizendo da simbologia que ela tem dentro do seu mapa. Dentro do seu mapa,
ela vai falar das coisas que estão ocultas e muitas vezes até de você mesmo. O seu lado sombrio, o seu lado negativo, ou até mesmo as coisas que te causam prazer. Aquele prazer que só você sabe, que é escondidinho, que você não quer que os outros saibam. Então ela vai falar de desejos, ela vai falar do seu lado sombrio, do seu lado que você quer manter oculto, ou daqueles segredinhos que você não quer que os outros saibam. E aí é interessante você também saber que signo que estava ali na sua Lilith. Por quê? Porque ele vai tratar da forma como você lida com isso. Vamos supor que eu me ache muito fechada, ou que eu tenha muito medo do meu lado sombrio. Eu saber que signo está ali vai ajudar a lidar com isso. A, até se eu quiser manter por escondido tudo isso, que forma que eu preciso fazer, que energias que esse signo me traz, para que eu possa conseguir manter tudo ali bonitinho em segredo. Porque vamos supor que eu tenha um signo tagarela e falante ali. E vou ficar expondo tudo aquilo que eu não quero que os outros vejam. Como é que eu lido com isso? Então é interessante você conhecer sua Lilith também. Aí nós temos o meio do céu. O que é o meio do céu do meu mapa astral? O meio do céu é o reconhecimento público, é o status. Lembra que o seu ascendente, ele trata da forma como os outros te veem? Então, já o seu meio de céu, ele é o seu reconhecimento em cima de tudo que você faz. Fama, sucesso, projeção profissional, atração até mesmo para... por que eu não arrumo um namorado? Por que ninguém me olha? Porque provavelmente tem algum aspecto negativo ali no seu meio do céu. E aí a forma como você está sendo enxergado é diferente. Você vai notar, se você tiver com um problema aí, provavelmente você também vai estar tendo um problema na parte profissional, de não ter reconhecimento. As duas coisas são associadas. Então é interessante para que eu equalize, para que eu sintonize essa energia, para que eu possa ter uma percepção diferente. Porque às vezes fala assim, Ana, mas o meu meio do céu é em leão. Leão é por expansão, é puro brilho, é puro status, sim. Mas se ele tiver num aspecto negativo, as pessoas vão te ver como egoísta, tirano, como se você só quisesse prevalecer a sua vontade. Então, você sabendo esse aspecto, você consegue trabalhar com isso e trazer isso para o lado que te interessa, para o lado que te favoreça. Certo, meus amores? E aí nós temos um outro aspecto que nem todo local você vai conseguir encontrar, mas que pode ser utilizado com muitas vantagens para você, que é a sua roda da fortuna. É o planeta que traz, é o signo que vai trazer o aspecto de prosperidade na sua vida. Na verdade, ele é muito utilizado pelo povo árabe, né? E algumas correntes astrológicas vão trazer ele, mas não são todas, tá? Ele vai trabalhar ali destino, né? Se você tem destino para ser rico, se você tem destino para ser próspero, o que te impede disso? Que características que te travam de chegar nesse sucesso? Aqui é bem específico dentro de prosperidade e movimentação financeira. Então, a roda da fortuna vai chamar para esse aspecto. E é muito interessante você saber, porque se eu quero movimentar energia de dinheiro na minha vida, eu tenho que saber onde está a minha roda da fortuna. Bom, meus amores, aqui eu falei de uma forma ampla e geral para que serve cada um deles. A gente vai trazer algumas coisas mais detalhadas, parte a parte, explicando características para quem quiser saber. E aí, a gente fazendo, por exemplo, eu vou tratar lá de cada signo, por exemplo, com o seu Plutão, né? Aí eu vou tratar lá, quem tem um Plutão em Áries, Touro, Gêmeos, sabe? Eu pretendo trazer desta forma. E aí vocês vão fazendo as adequações. E de novo, para quem viu o mapa, dá para você saber. Quem não conseguiu ver o mapa, dá tempo de você dar um Google aí e resolver isso. E quando eu trato lá de que forma que você faz para fazer a sua leitura e que eu deixei claro lá que para mim é interessante o solar e no máximo o ascendente, se você quer saber
Por que que eu disse isso? Então você dá uma olhadinha aqui que eu deixei salvo aqui o vídeo para você. Assim que acabar, você volta lá se você ainda não viu. E até a próxima.